Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Eu me chamo Josiane França e nesse mês de agosto nós vamos estar lendo o livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes. Esse livro é fantástico e eu sei que ele vai acrescentar muito em nossas vidas. Amém? Esse livro ele contém 261 páginas e está dividido em 21 capítulos e tem 2 apêndices, muito interessante. O primeiro apêndice é sobre um texto sobre intercessão e o segundo apêndice é uma roda de oração. Hoje eu vou estar introduzindo, falando sobre a dedicatória do livro, a introdução e, se der tempo, nós vamos ler ainda o primeiro capítulo, ok? Dedicatória. Com muito amor e gratidão a Deus, dedico este livro à minha amiga Suzete, intercessora da Cristo para todas as nações, que não somente me gerou pelo jejum e intercessão no mover do Espírito, como me introduziu na experiência de um nível de intercessão mais elevado na sala móvel de oração, junto à tenda, na África do Sul, ou na própria tenda em que sentavam 60.000 pessoas, e nas muitas horas, orando juntas em privado, e nas campanhas de evangelização com Reinhard Buck. Jamais vira alguém orar como Suzete. Que orações ousadas, que fervor, que intensidade, que amor, que constância. Convivendo com ela, fui impactada pela sua vida de oração. Interceder por outros com jejuns e perseveranças era um modo de viver. Respirava intercessão. Quantas vezes, no meio da noite, altas madrugadas, fui despertada do sono com suas orações, andando e clamando. Sua maneira de desafiar os príncipes satânicos em África impressionou-me e revolucionou minha vida como intercessora. Seu exemplo de guerreira de oração, forjada nos muitos confrontos com os poderes das trevas, acompanhando o evangelista Reinhard Buck, deixou profundas marcas em minha vida. Deus a usou enviando a Moçambique para ministrar um coração sedento, o meu. Usou-a para chocar-me em sua primeira visita a Moçambique, pois nunca testemunhara tanta demonstração de poder através de um canal humano. Usou-a para orar por mim, pela liberação do Espírito, para num jejum de 40 dias, mesmo à distância, gerar minha profunda experiência com a experiência de Deus. Para nos 2 anos de África do Sul, não apenas introduzir-me no nível de intercessão, acompanhado de batalha espiritual, como também para sustentar-me em meio a todas as crises de transição entre o ministério sem fluir nos dons no Espírito e o novo ministério no Brasil. Louvo ao Pai de amor pela vida e ministério de Suzete. Foi ela o seu canal para interceder por mim até que o cetro de Deus fosse levantado. Pelas suas intercessões, gerou-me no mover do Espírito. Sua própria lembrança me inspira a interceder. Que Deus levante muitos como Suzete, que amam incondicionalmente e não medem sacrifício para orar e lutar, até ver os propósitos de Deus consumados nas vidas das pessoas. Dedico ainda este livro com o mesmo amor e gratidão ao maravilhoso pessoal que Deus colocou na minha vida, orientando na área de intercessão pela nossa querida diretora dos Guerreiros de Oração, pastora Lelane Mendonça, que me sustenta cada dia com suas orações individuais e coletivas, bem como a todos os guerreiros de oração que ficam na brecha orando por esta serva. Tudo quanto acontece através desse vaso, para a glória de Deus, é resultado de suas orações. Não teria condições de citar os seus nomes, pois a lista é bastante grande, mas que sobre as suas vidas venham as bênçãos do retorno de suas próprias orações a nosso favor. A todo aquele que atende ao chamado do Espírito para o ministério de intercessão, é igualmente dedicado este livro, escrito com oração, jejum e lágrimas, em temor e tremor, suplicando ao Pai que o Espírito de Deus mesmo nos ensine o caminho do trono, até que sua justiça se estabeleça na terra.
e pela vida de cada um, minha eterna gratidão ao Pai que nos tornou companheiros nessa jornada pela extensão do seu reino na terra e o mover do Espírito em sua igreja. Introdução. Quando o Senhor me enviou de volta ao Brasil, depois de servi-lo por 15 anos em Moçambique e África do Sul, disse-me no lugar de oração que começasse treinando 1000 intercessores. Anseio por ver os verdadeiros 1000 guerreiros que ele está forjando no Brasil. Quando Deus tiver em nossa pátria 1000 pessoas que encarnem o espírito de intercessão que estava em Moisés, Abraão e Daniel, os fundamentos da nação serão abalados pelo poderoso avivamento pelo qual gememos. E creio com todas as forças do meu coração que Deus vai fazer isso. Ele seleciona seus soldados valentes que não depõem as armas até ver o poder de Deus manifesto na terra. Ele quer esse espírito e não vai nos dar descanso até ver seu plano consumado. Deus está levantando um exército de interesses muito grande. Há um santo reboliço nos arraiais de Deus em toda a terra e grupos se mobilizam para intercederem cada vez mais. E, curiosamente, esse exército está encarnando o espírito de um guerreiro. Queremos deixar muito claro que quando usamos o termo guerreiro de oração, não falamos de uma organização ou um grupo, mas falamos de uma identidade. O que é um guerreiro de oração? É um combatente espiritual. Deus mesmo está conosco como um poderoso guerreiro. Jeremias capítulo 20, verso 11. A palavra no hebraico aí é gibó. Ela aparece 159 vezes no Velho Testamento, sendo a primeira em Gênesis capítulo 6, verso 4, significa poderoso por implicação, guerreiro, campeão, chefe, gigante, homem valoroso, valente, forte. O dicionário expositivo Divine comenta, no contexto de batalha, a palavra é melhor entendida para referir-se à categoria de guerreiros. O gibor é um guerreiro provado, especialmente quando usado em combinação com força, shail. A versão revisada traduz por homens valorosos, Josué 1,14, enquanto a da SBB por homem valente e a Bíblia de Jerusalém por homens de guerra. Davi, que se provou um guerreiro, atraiu valentes para seu bando enquanto era perseguido por Saul, segundo Samuel, no capítulo 23. Quando ele subiu ao trono como rei, esses homens se tornaram parte do corpo militar de elite. O rei simbolizava a força do reino. Ele tinha que liderar suas tropas em batalha e, como comandante, esperava-se que fosse um herói. 1 Samuel, capítulo 18, verso 7. O rei é descrito como um rei. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. Salmos 45, verso 3, na versão SBB. A expectativa messiânica incluía a esperança de que o Messias fosse um poderoso. Isaías capítulo 9, verso 6. Nas versões portuguesas, traduz-se por Deus forte. O Deus de Israel é um Deus poderoso, forte. Isaías capítulo 10, verso 21. Ele tem o poder de libertar. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias capítulo 3, verso 17. A tocante confissão de Jeremias, capítulo 32, verso 17, ressalta o poder de Deus na criação e na redenção, no versículo 18. A resposta à enfática pergunta: quem é o Rei da Glória, no Salmo 24? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Versículo 8. A Septuaginta, versão grega do Velho Testamento, dá as seguintes traduções:
dunato, poderoso, forte, potente, capaz de governar. E enxuros, forte, poderoso, potente. A SBB dá esse sentido: forte, valente, homem valoroso, guerreiro. Há 487 referências no Velho Testamento a exército, sendo que cerca de 270 retratam um dos nomes de Deus, Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Este é o último de Deus que o Velho Testamento nos dá e aparece em dias de crise, quando o povo precisava de uma intervenção dos exércitos do Altíssimo. A partir do livro de Samuel, o nome aparece, sendo mais frequente nos salmos e livros proféticos. A primeira referência está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 3, dizendo que Alcana e Ana subiam cada ano da sua cidade a Siló a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. A segunda menção é na súplica de Ana a favor de um filho, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Pelo que vemos, Samuel é o primeiro a registrar o nome de Jeová Sabaoth. Sua mãe o usa e depois ele o faz, referindo-se a uma situação de guerra diante de Saul. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhes poupes. 1 Samuel, capítulo 15, verso 2 e 3. Ora, Amaleque é um símbolo de Satanás que se opõe ao povo de Deus e tenta destruí-lo. Mas o Senhor disse a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Êxodo capítulo 17, do verso 14 ao 16, conferir em Deuteronômio no capítulo 25, do verso 15 ao 19. Jeová Sabaoth e Jeová Nissi caminham juntos e são nomes de Deus que apontam para a realidade de um confronto espiritual de geração em geração do povo de Deus na terra contra Satanás. Mas não estamos sozinhos. O Senhor tem suas hostes incontáveis de anjos, que são seus exércitos de guerreiros, trabalhando sempre a favor dos santos. E no meio das batalhas, ele é nosso Nissi, nossa vitória, nossa bandeira. De fato, ele está conosco, como poderoso guerreiro Gibor. Vivemos dias proféticos, quando profecias milenares se cumprem diante dos nossos olhos. Nunca a igreja esteve tão consciente da realidade espiritual que influencia a vida terrena, tanto no reino de Deus quanto no de Satanás. Sentimos na carne o grande confronto entre os poderes da luz e das trevas. Parece que o adversário reuniu todas as suas forças e poderes malignos para um golpe de desespero, tentando conquistar o que pode durante o tempo que lhe resta. Por outro lado, os céus se têm aberto e há um derramado do Espírito de Deus, e luzes são compartilhadas, e os guerreiros do Senhor, que recebem as estratégias de guerra para vencer o inimigo. Deus levanta hoje um exército de guerreiros espirituais, a quem equipa e dirige para saquear o inferno e povoar o céu. A profecia de Joel, que se refere aos tempos do fim, declara: o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, Shail, porque muitíssimo grande, Rabi,
é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor. Joel capítulo 2, verso 11. Shail quer dizer uma força, exército, virtude, valor, capaz, grandes forças, poder, riqueza, valente, virtuoso, digno. Rabi quer dizer abundante em quantidade, tamanho, idade, número e qualidade. Isso demonstra que Deus levanta um exército capaz, qualificado com suas habilidades divinas, amadurecido, ousado, digno, virtuoso, possuidor de todos os recursos, de toda a ordem para fazer a batalha, grande em número e poder. E agora a voz do comando se faz ouvir. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, Gibó. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte, Gibó. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faz descer os teus valentes, Gibó. Joel, capítulo 3, do verso 9 ao 11. O Senhor dos Exércitos é um guerreiro, Gibó, e suscita os seus guerreiros, Gibó. E até mesmo o que se acha fraco diga, sou um guerreiro, Gibó. Ele tem os seus valentes, seus guerreiros e os mobiliza para que sejam devidamente treinados e participem da batalha final contra os poderes do inferno. Ora, como o confronto é espiritual, o treinamento também o é. Portanto, temos vindo ao longo dos últimos 7 anos e meio instruindo o povo de Deus em geral, que os intercessores em particular, na vida de comunhão com Ele e obediência à sua palavra, na dependência do Espírito Santo e autoridade do Senhor Jesus, buscando conformar-se com sua imagem. Este livro sobre intercessão é uma ferramenta no objetivo de treinar os guerreiros de oração. É o 4º da série Escola de Oração. Todavia, não podemos tornar alguém guerreiro, nem só um guerreiro de oração, se não encarnar o espírito de combatente espiritual, nem mesmo ensiná-lo a interceder. Estamos estudando sobre intercessão, crendo que o Mestre, doce Espírito, à medida que você se expõe a Ele e à palavra, separando-se para orar por outros, irá tomar sua mão onde você se encontra agora e levá-lo a uma nova dimensão. Não se preocupe tanto com seu nível hoje. Comece onde está e o Espírito irá conduzi-lo passo a passo até chegar à plenitude. E você será um intercessor como Moisés, Paulo e tantos outros, seguindo as pegadas de Jesus. Oramos para que Deus tome a sua vida enquanto lê e estuda este livro e o mesmo Espírito lhe traga a luz e entendimento que as palavras não podem transmitir. Os livros que temos escrito na área de oração visam treinar guerreiros que serão parte do exército que Deus levanta nesta última geração. Tais guerreiros aprenderão a entrar no reino do Espírito e retirar de lá as manifestações do poder de Deus e trazê-los aqui para a terra, a fim de alterar as circunstâncias contrárias ao seu propósito. Meu coração geme, chora e luta, orando pelo levantamento deste exército, e a palavra de ordem para o ano em curso é esta: intercessão. Mas não é esse nívelzinho a que estamos habituados. Falamos da intercessão que confronta os poderes do inferno em guerra espiritual e dores de parto que trazem filho para a luz pelo poder do Espírito Santo. A formação de Cristo em sua plenitude no coração dos homens é o alvo supremo desta intercessão. Ele nos tomará e levar-nos-á a entrar no trabalho de alma, até que os planos de Deus
para com os filhos dos homens venham à luz e ele seja glorificado. Aleluia. Ficamos por aqui e no próximo nível começarei o primeiro capítulo.